William assume as responsabilidades pelo Ducado da Cornualha. Catherine ao seu lado, os nossos novos príncipe e princesa de Gales continuam a inspirar e a liderar as nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginalizados para o centro. Ninguém poderia ter previsto isto, mas o rei Carlos acaba de anunciar a sua abdicação do trono. Esta foi uma bomba, deixando muitos a pensar se era uma piada real, um erro ou um rumor, pois era demasiado chocante para ser verdade. Durante mais de 7 décadas, Carlos esperou pacientemente para assumir o trono da sua mãe, mas quando chegou o momento, decidiu renunciar, nomeando William e Catherine como o futuro da nação. O que poderá ter acontecido nos bastidores que levou a esta decisão chocante? Continue a assistir enquanto desvendamos a verdadeira história por detrás da abdicação do rei Carlos. O rei Carlos curva-se, deixando a monarquia no seu discurso final. Estou a abdicar. Estas foram as palavras que chocaram todos os que estavam colados aos seus ecrãs, assistindo ao mais recente discurso do rei Carlos à nação. Será esta a declaração final do rei Carlos como monarca. Os espectadores mal conseguiam acreditar, mas ouviram com os próprios ouvidos. Mas depois a verdade por trás dessa decisão começou a encaixar. O rei Carlos subiu ao trono em setembro de 2022, pouco depois da morte da sua amada mãe, a rainha Isabel II. O Palácio de Buckingham anunciou a morte de Sua Majestade, a rainha Isabel II, que governou o país desde os 25 anos e faleceu aos 96. A rainha Isabel foi a monarca com o mandato mais longo da história britânica, mantendo-se no poder até ao seu último suspiro. Ela serviu a monarquia britânica com compaixão, dignidade e força inabalável. Mesmo frágil, manteve-se firme, cumprindo os seus deveres reais até ao último suspiro. A rainha Isabel sustentou a monarquia com um padrão de elegância quase impossível de igualar. Carlos e Camila esperaram pacientemente que as rédeas do poder lhes passassem. Mas isso só aconteceu quando Carlos fez 73 anos, após 71 longos anos de espera. Era um tempo extraordinário para alguém esperar para se tornar rei. Mas Carlos não teve outra alternativa senão esperar. Quando finalmente usou a coroa, tornou-se o monarca mais velho a subir ao trono britânico. Embora Carlos tenha começado o seu reinado na velhice, aquele momento pareceu a concretização de um sonho há muito aguardado. No entanto, muitos acreditavam que o tempo de espera de Carlos era mais do que uma coincidência, que era uma forma de justiça por ter magoado a princesa Diana. Alguns disseram mesmo que o atraso era a forma divina de fazer com que ele e Camila enfrentassem o que um dia fizeram um ao outro. Mas o pior não foi a longa espera, mas sim o que se seguiu depois de ele se ter finalmente tornado rei. Apenas 2 anos depois de ter assumido o trono, uma série de infortúnios começaram a desenrolar-se na família real, desde problemas de saúde, tensões políticas e escândalos inesperados que quase a separaram. Muitos sussurravam que o espírito da falecida princesa Diana ainda pairava inquieto e vigilante no palácio de Buckingham, pronto para assombrar o reinado do rei Carlos. Mas quão verdadeiro é isso? Continue a acompanhar, pois a história está apenas a começar. Em janeiro de 2024, apenas 4 meses após a coroação do rei Carlos III, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei tinha sido diagnosticado com uma doença benigna e que se estava a submeter a um procedimento considerado comum a milhares de homens todos os anos. A princípio, o anúncio foi vago. Parecia que o palácio estava a tentar esconder do público o que realmente estava a acontecer. Por fim, ficou claro
que o rei Carlos tinha procurado tratamento para uma próstata aumentada. Relatos posteriores sugeriram que o público talvez nunca tivesse sabido da sua condição se não fossem as complicações que se seguiram que o obrigaram a abandonar o Palácio de Buckingham por uns tempos. Como as pessoas iriam questionar a sua súbita ausência, o palácio não teve outra escolha senão tornar a situação pública. Após a revelação dos problemas de saúde do rei, foi também acrescentado que o rei Carlos se afastaria dos seus deveres públicos para se concentrar na sua saúde, pois essa era a prioridade da nação. Afinal, só um rei saudável poderia liderar um reino forte. Muitos ficaram chocados com o anúncio, especialmente porque o seu reinado estava apenas a começar. O público enviou-lhe condolências, votos de melhoras e orações na esperança de o ver de volta em breve. Como o rei Carlos esteve afastado durante algum tempo, as rédeas do poder passaram naturalmente para o príncipe Guilherme, herdeiro do trono, que deveria continuar os deveres do pai e manter a presença da família na vida pública. No entanto, aconteceu algo inesperado, que impediu William de assumir o papel na íntegra. O príncipe William não pôde assumir plenamente a posição do pai, porque a sua mulher, a princesa Catherine, também enfrentava problemas de saúde. No mesmo dia em que o diagnóstico do rei foi tornado público, o Palácio de Kensington anunciou que Catarina tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal e estava a recuperar. Hoje, a princesa Kate, da Grã-Bretanha, está no hospital a recuperar de uma cirurgia abdominal. William, conhecido por ser um marido e pai profundamente dedicado, optou por permanecer ao seu lado durante este período difícil. A sua decisão significava que não poderia assumir todas as pesadas responsabilidades de liderança enquanto a sua mulher estivesse doente. Isto deixou grande parte da carga de trabalho real a recair sobre a princesa Ana e a rainha Camila, que eram os dois membros mais antigos e ativos da família real na altura. O príncipe William continuou a lidar com as tarefas que podia, mantendo-se próximo da sua família, equilibrando os seus compromissos reais com as suas preocupações pessoais. Mas enquanto o mundo rezava pela recuperação do rei, outra notícia chocante chegou poucas semanas depois. Em fevereiro, apenas um mês depois do susto com a saúde, o Palácio de Buckingham divulgou outro comunicado que chocou o mundo. O rei Carlos foi diagnosticado com cancro. Notícia de última hora do Palácio de Buckingham, que anunciou que o rei foi diagnosticado com cancro. Foi uma bomba. A notícia espalhou-se como fogo na palha, gerando muitas especulações. Muitos começaram a questionar-se se este seria o início do fim do reinado do rei Carlos. Não era desolador que Carlos, que esperou 70 anos pelo trono, enfrentasse agora tamanha batalha de saúde em menos de 2 anos de reinado. Embora o palácio não tenha divulgado o tipo exato de cancro, revelou que o cancro foi descoberto durante exames médicos relacionados com seu tratamento da próstata. A declaração referia ainda que o rei já tinha iniciado o seu tratamento, mas continuaria a tratar dos assuntos de Estado e dos documentos oficiais como habitualmente. Isto revelou ao público que o rei Carlos não tinha qualquer intenção de renunciar ao seu cargo. Enquanto ainda pudesse assinar o seu nome e levantar uma caneta, permaneceria rei. Mensagens de apoio ao rei Carlos chegaram de todo o mundo. Até o príncipe Harry terá voado da Califórnia para ver o pai preocupado com a possibilidade de ter pouco tempo com ele. Entretanto, o príncipe William apresentou-se mais uma vez para assumir mais tarefas cotidianas da monarquia. Mas, em breve, outro golpe atingiu a família real. Um cancro que obrigou William, o futuro rei, a afastar-se das suas crescentes responsabilidades. Em março de 2024, a mulher do príncipe William, Catherine Middleton,
foi também diagnosticada com cancro. Embora o tipo exato não tenha sido divulgado, a notícia chocou a nação. O diagnóstico ocorreu poucas semanas depois do próprio rei Carlos deixando a casa real abalada. 2 dos membros mais antigos da família real enfrentavam agora ao mesmo tempo graves problemas de saúde. O diagnóstico de Catherine afetou-a a ela e a sua família, tanto física como emocionalmente, especialmente o príncipe William. Esforçava-se para se concentrar nos deveres reais, com os seus pensamentos constantemente voltados para Catarina em casa. Catarina afastou-se da vida pública para se concentrar na sua recuperação, e William também tirou tempo para cuidar dela e dos filhos. Para a família Wales, a família vinha sempre em primeiro lugar, antes de qualquer dever real. Ao contrário da rainha Isabel e do rei Carlos, que durante muito tempo priorizaram o dever acima de tudo, colocaram a família em primeiro lugar. Este foi um dos momentos mais difíceis para a família real, mas mantiveram-se unidos, garantindo que a monarquia continuava os seus negócios normalmente, enquanto esperavam por boas notícias. 2 meses depois, o público viu o rei Carlos e a rainha Camila a participar no culto na capela de São Jorge para a celebração do domingo de Páscoa. Podemos ver o rei e a rainha a chegar à capela de São Jorge com o seu veículo a parar. A multidão elogiou a sua coragem e determinação em continuar a trabalhar nos bastidores enquanto lutava contra a doença. Embora o rei estivesse em tratamento, continuou a comparecer a eventos selecionados e a cumprir com as suas obrigações oficiais. Fontes internas revelaram posteriormente que Carlos estava a aparecer principalmente por causa de Camila. Ela supostamente não queria que perdessem o controle do poder ou que o príncipe William assumisse demasiadas responsabilidades reais, temendo que isso pudesse fazer com que o seu marido parecesse fraco perante a nação. Durante a crise de saúde de Carlos, Camila aconselhou-o também a não revelar publicamente a sua condição, acreditando que tal transparência atrairia críticas e prejudicaria o seu reinado. A determinação dela em preservar a posição deles impulsionou Charles a continuar a trabalhar, a demonstrar força mesmo quando o seu corpo estava a falhar. Fez tudo o que pôde para continuar. Mas por detrás dos muros do palácio, a sua saúde continuou a deteriorar-se. Os observadores reais alegaram ainda que o diagnóstico de cancro do rei Carlos não tinha desaparecido, mas estava a ser cuidadosamente controlado. Esta declaração revelou-se verdadeira. Ao contrário de Catarina, que mais tarde atualizou o público, dizendo que estava livre de cancro e tinha regressado aos seus deveres reais, nunca houve qualquer declaração semelhante por parte do rei. Sem confirmação, sem garantia. Com o passar do tempo, as perguntas sobre a condição do rei Carlos intensificaram-se, mas o palácio de Buckingham permaneceu em silêncio até que o rei Carlos chocou o mundo com um discurso que mudaria tudo. Quando Carlos anunciou que estava a abdicar do trono e nomeou o seu filho e nora, o príncipe William e a princesa Catherine, como o futuro da nação, foi um momento que ninguém esperava. Fontes internas revelaram posteriormente que a rainha Camila não estava nada satisfeita com a decisão, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela tentou convencer Charles a não fazer o anúncio, mas ele não mudou de ideias. Embora muitos soubessem que o príncipe William herdaria um dia o trono, tal como o seu pai herdara o trono da rainha Isabel II, ninguém esperava que Carlos abdicasse. Era impensável que tivesse esperado toda a vida pela coroa apenas para se demitir voluntariamente, sem dar qualquer explicação. No entanto, o rei Carlos não foi o primeiro membro
da realeza a abdicar do trono. Para compreender o peso desta decisão, precisamos de recordar outro rei que mudou o rumo da história britânica com um ato semelhante. O rei abdicado. Quando Eduardo Alberto Christian George André Patrício David nasceu em 1894, filho do duque e da duquesa de York, estava destinado ao trono como filho mais velho do rei Jorge V e da rainha Maria. Mas o destino tomou outro rumo devido a uma decisão que alterou a monarquia para sempre. Aos 16 anos, Eduardo foi nomeado príncipe de Gales apenas 7 semanas depois de o seu pai se ter tornado rei. Os preparativos para o seu futuro começaram imediatamente. Foi retirado do curso naval antes da formatura e enviado para o Magdalen College, em Oxford, para continuar os seus estudos. No entanto, não tinha muito interesse acadêmico. Edward deixou a universidade após 8 períodos sem se formar. No entanto, tinha aprendido a jogar polo no clube da universidade, quando o jovem Edward serviu no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial e realizou várias viagens ao estrangeiro ao serviço do pai. Tornou-se imediatamente popular devido ao seu charme e carisma e sentido de moda, o que rapidamente o tornou uma das figuras mais admiradas da sua época. Princesa do povo. Mais tarde, Eduardo era o príncipe do povo. Era adorado no mundo todo. Ele era bonito. Era carismático. Os médias seguiam-no constantemente, elogiando frequentemente o seu charme e o seu sentido de estilo. Para o público, ele parecia moderno, diferente da imagem rígida que as pessoas tinham frequentemente da realeza. Mas, depois da guerra, algo em Edward mudou. Tornou-se inquieto, sempre em busca de emoção, mudando de um evento social para outro. Começou a conviver com pessoas que não se encaixavam perfeitamente no círculo real. Isso preocupava os seus pais, especialmente o rei George, que queria que ele levasse a vida mais a sério. No entanto, Eduardo decidira viver como bem entendesse. Ignorou todos os avisos que recebeu. Passou de um caso para outro, e depressa a sua vida privada começou a transparecer nos jornais. Um dos seus primeiros e mais problemáticos relacionamentos foi com uma parisiense casada chamada Marguerite Alabert. Dizia-se que Eduardo estava apaixonado por ela, mas o caso tornou-se sombrio quando Marguerite alvejou o marido no Hotel Savoy. A história causou o pânico no palácio e quase espalhou o nome da família real pelos meios de comunicação social. No entanto, a família real trabalhou discretamente nos bastidores para manter o nome de Eduardo fora do julgamento por homicídio. Foi um escândalo com o qual a família real não podia suportar na altura, uma vez que ele era o futuro rei. Eduardo estava também ligado a Rosemary Levison Gower, de quem acabou por se separar. Os seus casos amorosos multiplicaram-se depois disso, muitos deles com mulheres casadas. O padrão enfureceu o seu pai, o rei Jorge V, que temia que o filho não tivesse disciplina ou discernimento para governar. Certa vez, o rei disse aos seus conselheiros que Eduardo traria a ruína sobre si próprio em menos de 1 ano, quando assumisse o trono. Com o tempo, pareceu que não estava longe da verdade. Fontes da realeza revelaram ainda que o rei Jorge esperava secretamente que o seu segundo filho, Alberto, pudesse um dia suceder-lhe como rei, uma vez que Eduardo não demonstrava interesse no casamento ou numa conduta estável. Apesar da sua imprudência, Eduardo era simpático e charmoso. Chamava frequentemente a mulher de Alberto Isabel Rainha Isabel, como se já pressentisse que o seu destino a levaria à coroa. Em 1930, o rei George presenteou Edward
com o Forte Belvedere, uma residência isolada no Grande Parque de Windsor. Aí Edward rodeou-se de convidados elegantes e continuou os seus casos amorosos com mulheres casadas. Foi durante um dos seus encontros sociais que conheceu Wallis Simpson, uma mulher que viria a mudar o rumo da sua vida e da monarquia. Fique conosco enquanto desvendamos mais sobre o rei abdicado. Wallis era norte-americana e, na altura, casada com o seu segundo marido, Ernest Simpson, um empresário britânico. No entanto, antes disso, tinha sido esposa de um oficial da Marinha norte-americana, Win Spencer. Desde o momento em que Edward conheceu Wallis, Edward sentiu-se atraído por ela. Wallis era espirituosa e segura de si. Ela parecia diferente de qualquer pessoa do seu círculo. Começaram a passar cada vez mais tempo juntos e, depressa, o caso se tornou tema de boatos na corte e nos círculos governamentais. Embora os jornais britânicos nunca tenham escrito nada sobre o caso, o rei George V suspeitou da relação de Eduardo com Wallis. Mas Eduardo negou, insistindo que Wallis era apenas uma amiga. No entanto, quando o rei descobriu o contrário, ficou furioso e pediu a Eduardo que terminasse a relação, mas este não o fez. Chegou a levar Wallis ao palácio, mas o rei George recusou-se a recebê-la e afastou-se do filho. A rixa entre pai e filho adensou-se à medida que Eduardo se tornava mais desafiante. Wallis foi acusada de exercer uma influência indevida sobre ele, e muitos na alta sociedade acreditavam que ela dominava todas as suas decisões. A ideia de uma americana divorciada, com um passado complexo, a dominar o herdeiro do trono britânico, alarmou tanto a família real como o governo. Temiam o que poderia acontecer quando Eduardo se tornasse rei, e os seus receios depressa se concretizaram. A 20 de janeiro de 1936, o rei George V morreu e Eduardo subiu ao trono como rei Eduardo VIII. O rei George passou pelo santuário erguido em homenagem aos milhões que por ele morreram. Morreu servindo à memória deles. No dia seguinte à sua ascensão, apareceu com Wallis Simpson assistindo à proclamação da sua ascensão a partir de uma janela do Palácio de St. James. Este foi um ato que desafiou os costumes. Eduardo quebrou também outra tradição de longa data, ao ordenar que o seu retrato oficial em moeda ficasse virado na mesma direção que o do seu pai, em vez da direção oposta, pois queria mostrar o seu cabelo repartido. Estes gestos, embora pequenos, simbolizavam o seu desrespeito pelas convenções. Em poucos meses, o comportamento de Eduardo deixou os ministros inquietos. Envolveu-se em questões políticas que deveriam permanecer fora da alçada da coroa. As autoridades governamentais começaram a reter documentos confidenciais, temendo que os partilhasse descuidadamente com Wallis ou os seus convidados. A monarquia tinha entrado no seu momento mais precário em gerações, mas o pior ainda estava para vir. Os oficiais não confiavam em Eduardo, sobretudo no que se referia aos segredos do governo. Poucos meses após o seu reinado, Eduardo deixou claro que queria casar com Wallis Simpson. Isto foi chocante para todos, pois não esperavam que ele se casasse com uma mulher que já se tinha divorciado e procurava o divórcio do segundo marido. O primeiro-ministro do Reino Unido e os governos dos domínios eram veementemente contra o casamento. Afirmaram claramente que uma mulher divorciada com 2 ex-maridos vivos era política e socialmente inaceitável como possível rainha consorte. A Igreja de Inglaterra também se opôs firmemente à decisão de Eduardo de casar com a divorciada Wallis, dado que Eduardo era o chefe titular da Igreja de Inglaterra, que na altura desaprovava um novo casamento após o divórcio, se o ex-cônjuge ainda fosse vivo. Pediram a Eduardo que renunciasse ao trono caso quisesse casar com Wallis Simpson. Eduardo, no entanto,
sugeriu que se manteria rei, mas que Simpson não assumiria o título de rainha consorte e que os seus filhos não herdariam o trono. Muitas pessoas na igreja e políticos de alto nível, incluindo Winston Churchill, concordaram com esta ideia, mas foi rejeitada pelo gabinete britânico e pelos governos dos domínios. Não estavam dispostos a mudar as regras ou tradições da monarquia por causa de Eduardo. Eduardo estava insatisfeito com a forma como tudo estava a correr e sabia que se casasse contra a vontade do governo, causaria uma crise, pois os ministros estavam prontos para se demitir. Após várias discussões privadas, Eduardo disse ao primeiro-ministro Stanley Baldwin que abdicaria caso não apoiassem o seu casamento com Simpson. Baldwin ofereceu a Eduardo 3 opções: ou casaria contra o conselho do ministro e provocaria uma crise constitucional, ou desistiria da ideia de casar com Wallis, ou abdicaria. Eduardo ponderou as opções e decidiu seguir os seus próprios desejos. Escolheu casar com Wallis Simpson e assinou o instrumento de abdicação, declarando que nenhum dos seus descendentes jamais ascenderia ao trono. Notavelmente, Eduardo reinou apenas durante 326 dias e o seu reinado continua a ser o mais curto de qualquer monarca britânico até a datas. Eduardo casou com Simpson após o divórcio dela ter sido finalizado e não tiveram filhos e não se divorciaram até a morte dele. No entanto, a abdicação de Eduardo fez do seu irmão mais novo, o príncipe Alberto Duque de York, pai de Isabel, o próximo na linha de sucessão ao trono. Alberto subiu ao trono adotando o nome real de Jorge VI, significando continuidade com o seu pai, o rei Jorge V. Isto fez da princesa Isabel a herdeira do trono, uma vez que o seu pai não tinha um filho varão. Após a morte do rei Jorge VI, Isabel assumiu o trono. Quando Isabel faleceu, em 2022, Carlos tornou-se rei e tal como a sua mãe, antes dele, esperava-se que quando chegasse a sua vez e ele finalmente morresse, Guilherme lhe sucedesse naturalmente. Mas aqui estava o rei Carlos III a abdicar do trono em favor de Guilherme e Catarina. Mas a história não termina aqui. Continue a observar, enquanto revelamos a reação do príncipe William à abdicação do seu pai. O príncipe William sempre esteve preparado para assumir o trono. Tem assumido muitas responsabilidades desde que o seu pai se tornou rei, mas também ficou chocado com o anúncio de abdicação do pai. Quando questionado sobre os seus planos para a monarquia, William falou da sua intenção de a modernizar. Isto não era totalmente novo, uma vez que Guilherme falava frequentemente do seu desejo de modernizar a instituição, concentrando-se mais na pequena nobreza da família real e menos na grande nobreza do sistema real. Isto significava incentivar a inclusão de membros mais jovens da realeza para assumirem mais responsabilidades, pois acreditava que tinham uma melhor compreensão de como se conectar com o público. Esta foi uma mudança para a monarquia, ao contrário da era tradicional, em que a maioria das responsabilidades era assumida por membros mais velhos da realeza, enquanto os mais jovens eram geralmente deixados para segundo plano, sem nada de significativo para fazer. Muitas pessoas afirmaram que a ideia de mudança de Guilherme era uma crítica silenciosa ao rei Carlos. Mas será que isso era verdade? Vamos descobrir. Nas próprias palavras de William, a sua agenda ao assumir o trono não é a rebelião, mas a renovação, uma mudança sobre a qual as pessoas possam falar e orgulhar-se. Explicou que quer progresso para o país, não repetição. Não quer fazer as coisas como sempre foram feitas. Quer fazer algo que deixe um impacto duradouro. William refletiu uma vez. Quero questionar mais as coisas. Ainda estamos a fazer
e a causar o maior impacto possível. Se não tiver cuidado, a história pode tornar-se um peso e uma âncora à sua volta e pode sentir-se sufocado por ela. Acho que é importante viver o aqui e o agora. Ao contrário do passado, quando a família real estava constantemente envolvida em escândalos, William tem se esforçado por mudar as manchetes para uma monarquia mais positiva e virada para o futuro. O seu plano não é a rebelião, mas a evolução, uma abordagem que mostra que a família real pode modernizar-se sem perder a sua dignidade. Também houve relatos de que William não planeia mudar-se para o Palácio de Buckingham a tempo inteiro. O seu objetivo é que a monarquia tenha um impacto real na população, um impacto que esta possa sentir no seu cotidiano. No entanto, um pormenor destacou-se em todos os planos de William para o futuro. Não houve qualquer menção à rainha Camila, sua madrasta. Pela ênfase dada aos membros mais jovens da realeza, percebe-se que Camila não terá um papel ativo no reinado do príncipe William. Isto não é nenhuma surpresa, dada a história de Camila com William e o papel doloroso que desempenhou no fim do casamento dos pais dele. Mesmo depois de muitos anos, acredita-se que William ainda guarda sentimentos profundos sobre o assunto. Assim que William se tornar rei, Camila será discretamente relegada para segundo plano. Embora detenha o título de Rainha Viúva após a morte do rei Carlos, não terá um papel ativo na monarquia de Guilherme. Ainda assim, Camila é conhecida pela sua determinação, e acredita-se que está a fazer esforços discretos para manter a sua influência dentro do círculo real. Por exemplo, quando Catarina e o rei Carlos estavam doentes, Camila veio a público mostrar o quão capaz podia ser. Ela assumiu tarefas extra, trabalhou incansavelmente e tornou-se visível, tudo num esforço para provar que podia continuar a servir ao lado de William. Há quem diga que ela esperava que ele a visse como ainda relevante para o futuro da monarquia. Mas os observadores da realeza dizem que os planos de William já tinham sido decididos muito antes. Foi também relatado que quando William partilhou com o pai a sua visão de futuro, de envolver a realeza mais jovem, Camila terá reagido com raiva. Ela terá gritado em desaprovação, opondo-se a qualquer plano que reduzisse o seu papel ou a transferisse para a geração mais nova. Ela queria manter-se visível e relevante na monarquia. Charles tentou persuadir William a considerar incluir mais membros da realeza mais velhos nos seus planos, mas William, segundo os relatos, manteve-se firme. Isto foi surpreendente para alguns, especialmente porque ele e Camila tinham demonstrado união no início do ano, quando ele elogiou publicamente a dedicação e o serviço prestados por ela. No entanto, muitos acreditam agora que aquele momento foi apenas para manter as aparências. Nos bastidores, a postura de William nunca mudou. A sua visão de futuro da monarquia não inclui Camila, a mulher que ainda associa a morte prematura da mãe. Embora Guilherme e Catarina continuem a desempenhar os seus papéis de futuros rei e rainha da nação, é notável pensar que nada disto teria sido possível se o rei Eduardo Eichvital não tivesse abdicado do trono há décadas. Esta única decisão remodelou toda a linha de sucessão e abriu caminho ao rei Carlos e, por fim, ao próprio Guilherme. O que pensa da decisão do rei Carlos de abdicar? Qual acha que é o motivo desta decisão? Diga-nos o que pensa nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever e veja o próximo vídeo que aparecerá no seu ecrã agora mesmo. Você vai gostar.